Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Hugo Tomás. Antes de começar falando sobre o assunto, vou falar do que significa o dólar e o jogo da velha no terminal. Vou abrir minha máquina virtual e explicar a vocês o que é isso que eu estou falando. Clicamos aqui com o botão direito, abrir terminal. Bom pessoal, o que eu estou falando sobre esse dólar e jogo da velha é isso aqui, ó. Certo? Esse comando aqui que eu vou digitar é para entrar com o usuário root. Pronto. O dólar, isso aqui, significa que esse usuário não tem permissão privilegiada, onde não pode modificar qualquer arquivo, a menos que tenha permissão. Já o jogo da velha, que é esse aqui, selecionei, significa que esse usuário tem acesso privilegiado, acesso a tudo, que pode modificar tudo no SO, que é o famoso usuário root. Pronto, era isso que eu queria falar. Vamos lá para a nossa videoaula. Nessa videoaula, pessoal, vou explicar como executar programas no GNU Linux e como utilizar ferramentas de controle de execução de programas. Executando um comando ou programa, né? Para executar um comando é necessário ter permissões de execução. Cada programa ou comando executado receberá um número de identificação que é chamado de PID. Esse PID é útil para identificar o processo no sistema e assim ter controle sobre ele. Vou iniciar um comando aqui e mostrar a vocês o PID dele, do comando top. Esse comando mostra todos os processos em execução. Então, verificando aqui, ó, o PID do comando top, na linha top, o PID dele é 14073. Agora vamos falar sobre a variável de ambiente path. Essa variável é o caminho de procura dos arquivos e comandos executáveis. Se não existisse essa variável path, pessoal, você teria que digitar o diretório onde se encontra o comando, o caminho completo. Exemplo: quero digitar o comando ls, que lista o diretório onde se encontra ls. Então, ele me listou o diretório atual. Então, caso ela não existisse, eu tinha que informar o diretório corrente onde esse comando se encontra. Mas como ela existe para facilitar a nossa vida, basta só digitar o comando. Então, o path vai ficar responsável de procurar o comando nos diretórios onde se encontra os arquivos e comandos executáveis. Para visualizar os diretórios onde encontram-se todos os arquivos executáveis, basta digitar echo $path maiúsculo e aqui ele vai me mostrar todos os diretórios onde encontra todos os comandos por padrão fica tudo localizado aqui, ó. O sr Kerberos /sbin, o sr Kerberos /bin, o sr local /sbin, o sr local /bin, /sbin, /bin, /usr /bin, /usr /bin, /root /bin. Então, por padrão, os diretórios são esses. Certo, pessoal? Valeu! Tipos de execução de comando ou programa. Um programa pode ser executado de duas formas, pessoal: rodando em primeiro plano e rodando em segundo plano. Primeiro plano pode ser chamado também de firing ground. Um comando rodado em primeiro plano é aquele que você deve esperar o término do mesmo para executar o outro comando, caso você queira. E o segundo plano é chamado de background. O comando em segundo plano
ele executa normalmente, mas você não precisa esperar o término dele para executar outro comando. Vou mostrar aqui com minha máquina virtual CentOS um programa rodando em primeiro plano. Então, ele está me listando todos os processos que estão em execução. Comando normal, sem nenhum caractere a mais. Agora eu vou mostrar a vocês um comando rodando em segundo plano. A diferença, essa parte aí seria um comando normal, mas para ele rodar em segundo plano, você tem que colocar esse caractere, que é o Ezinho e é comercial, que é o comercial, o pessoal fala aí. Então eu executei, ele me gera o ID do processo rodando em segundo plano. Então aqui eu posso entrar no diretório e aqui ele já fez o término da minha, já fiz para ele procurar o arquivo boot.b e ele já me trouxe o resultado. Aí então eu entrei no diretório tudinho, e assim o grande diferencial para um programa rodar em segundo plano é esse. Sim, e a gente pode usar, pessoal, um comando em sequência. Pronto, eu quero listar o diretório /home. Depois eu quero ver a data. Depois eu quero entrar no diretório /etc. Então, ele me fez todo o processo, me listou o diretório /home, me mostrou a data e entrou no diretório /etc. Isso são formas sequenciais de executar um comando. Vou falar do comando jobs. Esse comando nos mostra o processo que estão rodando em segundo plano ou parado. Como eu já disse anteriormente, para rodar um comando em segundo plano, basta colocar o E comercial. Vou mostrar o comando jobs a vocês. Minha máquina virtual aberta, clico com o botão direito e abrir terminal. Pronto. Jobs. Não mostrou nada, pois não tem nenhum processo rodando em segundo plano ou parado, certo? Vamos rodar um comando em segundo plano. Cat barra dev barra 0 barra dev barra null e colocamos o E comercial, esse aqui, certo? Digitamos e depois vamos inicializar o comando top e parar e dar uma pausa nesse comando. Veja que ele nos mostrou o ID de identificação do processo segundo plano. Agora vamos usar o comando top e vamos dar um stop nesse processo, dar uma pausa, apertando o botão Ctrl Z. Veja que ele mostrou aqui embaixo também 2 stop top, certo? E agora verificamos com o comando jobs. Veja que ele nos mostra os processos que está rodando em segundo plano e o processo parado. Agora com o comando FG vamos fazer um desses processos rodar em primeiro plano. Vamos identificar o ID dos processos. Para identificar o ID dos processos, jobs. Esse processo parado rodando em segundo plano. Jobs. Veja que ele nos mostrou 1, 2 são os processos. Está rodando em segundo plano e que está parado. Agora com o ID vamos rodar ele em primeiro plano.
com o comando FG. FG 1, que é o primeiro. Veja aí que ele está rodando, nos mostrando o resultado. Agora finalizamos o comando Ctrl C e apertamos Jobs novamente. Vejamos agora que só tem um processo parado. Vamos inicializar ele com o comando FG2. Veja que ele deu continuidade ao processo top. Apertamos Ctrl C para finalizar o processo. Ctrl L e apertamos JAWS para verificar. Não tem mais nenhum processo rodando. Agora vamos usar o comando BG. Esse comando permite fazer um comando rodando em primeiro plano ou parado, rodar em segundo plano, certo? Vou pegar o top e deixar ele parado com o comando Ctrl Z. Vamos lá, top, apertamos Ctrl Z para dar um stop nele, certo? Veja lá, Jobs. Depois verifique o ID do processo parado com o comando Jobs, né? Para verificar os processos parados em segundo plano, comando Jobs, certo? E por fim vou deixar ele rodando em segundo plano com o comando BG, que o comando BG, como eu já disse a vocês, permite fazer um comando rodando em primeiro plano, rodar em segundo plano. Com o comando BG vou apertar BG e 1, que é o número de identificação do comando top. Veja que ele nos mostra abaixo o comando mais o i comercial aqui, ó. Beleza, pessoal? Vamos falar do comando kill. Primeiro, o comando kill permite enviar um sinal a um comando ou programa. Caso você utilize o comando kill sem nenhum parâmetro, será enviado um sinal de término do processo, por padrão do Linux mesmo. Vamos para exemplos, para vocês entenderem melhor. Vamos rodar o comando cat /dev /0 maior que /dev /null . Pronto, agora vamos identificar o processo dele. Veja que o comando cat que foi utilizado, ele é identificado pelo ID 4248, certo? Vamos utilizar o kill sem nenhum parâmetro. 4248 e apertamos Enter. Veja que logo ele me informa que foi terminado o comando cat, foi finalizado, certo? Para visualizar os parâmetros existentes do comando kill, basta digitar kill -L. Deixa eu limpar a tela aqui para ficar mais organizado. Isso são vários sinais que é utilizado pelo comando kill. Utilizando o comando kill, um parâmetro pode ser representado de 3 formas. Vejamos nos sinais, todos eles começam com a palavra sig. Ó, todos os sinais começam com a palavra sig, certo? E depois do sig tem um nome do parâmetro: sig up, sig trap, sig kill, sig term e assim por diante. E além do nome do parâmetro, ele tem um número de identificação, que é esse número aqui, ó. 1 é a mesma coisa de sig up, o 15 é a mesma coisa de sig term,
Entendeu? Então, para representar o comando term, existem três formas. Vou mostrar aqui a vocês. Para terminar um processo com o comando term, existem três formas. Kill, show, portanto aqui, kill menos 15. Isso é uma forma, e o ID e o número do PID, que é o ID do processo. Pode ser representado também. Isso aqui é representado como término, que é esse que está selecionado aí em cima. Pode ser representado também como term, mesma coisa, e também pode ser representado pela palavra completa, sig term. Essas três formas são utilizadas para terminar um processo. Beleza? Por padrão, como já disse anteriormente, só o kill sem nenhum parâmetro é o finalizador do processo. Ele pede para terminar. E veja que existe vários. Veja que existe vários tipos de sinais aí. O menos up, que é esse 1. Esse comando aqui, menos up, ou 1, ou sig up, que ele reinicia o serviço. O menos term, ele pede para o processo seja finalizado. Menos kill, que ele mata o processo na hora, e entre outros. Beleza? Por último, vamos falar do comando kill_all. A diferença dele para o kill é que o kill só pode matar o processo pelo seu PID, já o kill_all mata o processo pelo seu nome. Vamos para um exemplo. Vamos abrir aqui o nosso navegador Firefox. Abrir aqui na página do CentOS, minimizamos e vamos matar o processo por kill_all. Nos 9 que mata o processo Firefox. Veja que ele está aberto aqui embaixo. Ao apertarmos Enter, ele será finalizado. E valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fique atento que verá mais vídeo aula aí falando sobre o Linux. Valeu.